O apego dos mortos. Participante. Trata-se de uma garota de 11 anos que tem uma doença renal. Ela tem dois irmãos menores. A mãe faleceu de um tumor cerebral. Participante. Desculpe, Hellinger. Quem veio até você? Quem veio até você? Pergunta Hellinger. E a participante responde: o pai. Hellinger então continua: de quem se trata quando nos expomos agora ao todo? Quem se encontra em perigo? Participante: a garota. Hellinger: o pai. Participante diz: isso faz sentido. Hellinger: portanto, vamos constelar a mãe e o pai. Hellinger posiciona a mãe e o pai um em frente ao outro. A mãe olha para o chão e cerra os punhos. Hellinger para o grupo: olhem para os punhos dela. Depois de um certo tempo, para a participante, o tumor cerebral foi uma bênção para ela. Depois de um certo tempo, a mãe abre os punhos e olha para cima. Hellinger para a participante: ela precisa deitar-se no chão para que possamos prosseguir. Dessa forma, fica bem claro que está morta e nós vemos a situação após a morte. Enquanto ela estiver de pé, é a situação antes da morte. Hellinger pede que a mãe se deite de costas no chão. Ela abre os braços, logo se deita. Hellinger para o grupo: pode-se ver o alívio. A mãe olha primeiro para o marido, então vira a cabeça para o outro lado. Hellinger coloca uma representante da garota em sua frente. Depois de um certo tempo, a mãe olha para cima, cerra os punhos, ainda de braços abertos, e bate com eles no chão. Hellinger para o grupo: o que vemos aqui é o apego dos mortos aos vivos. Ela puxa a filha para a morte. Depois de um certo tempo, o pai senta-se no chão. A filha começa a tremer fortemente, o corpo todo. Mais tarde, o pai deita-se no chão. Hellinger para a filha: olhe para a mãe e diga: mamãe, obrigada pela vida. Filha muito comovida e tremendo: mamãe, obrigada pela vida. Hellinger: diga isso bem calma e diga com amor. Filha tremendo: mamãe, obrigada pela vida. A mãe, então, respira profundamente, fecha os olhos e coloca as mãos no peito. Hellinger diz ao grupo: agora ela fecha os olhos e está estarnecida. E para a filha, Hellinger diz: diga-lhe ainda, eu a respeito. E a filha diz: eu a respeito. Ela olha para a mãe, então Hellinger a conduz para o lado. Ela respira profundamente e sorri para Hellinger. E Hellinger diz: ok. Hellinger para a mãe: que tal você agora? Mãe diz: paz. Hellinger para o pai: Hellinger diz ao pai: e para você? O pai responde: eu poderia reviver. E Hellinger então diz: agora você pode se levantar novamente. O pai então levanta-se. Hellinger conduz a filha até o pai. Eles se olham carinhosamente. Então o filho encosta a cabeça nos ombros do pai e os dois permanecem juntos por um tempo. Hellinger então se dirige a todos os representantes e agradece. Para o grupo geral, Hellinger diz: sempre que houver uma situação difícil e o agradecimento receber um lugar, ele atuará como o sol sobre o boneco de neve.
Para o participante, ele diz ok. E a participante diz: eu agradeço a você. Novo subtítulo: o final. Gostaria de dizer algo sobre um tema especial. O tema se chama o final. Nada mais bonito do que um final. Por quê? Porque depois existe um recomeço. Quando se ajuda, é especialmente importante que se finalize a tempo. Algumas vezes imagino um pintor que pintou um lindo quadro. Contudo, de repente, ele não consegue concluir. Ele continua pintando e pintando, mas depois ele pode jogar o quadro no lixo. Portanto, para-se no momento certo. Qual é o momento certo para o final? Quando todos tiverem o suficiente. Quando o ajudante tiver o suficiente e quando a cliente tiver o suficiente. Para-se. Contudo, eles têm o suficiente? Qual é o momento certo de parar para o final? No clímax da força. Existe um dito conhecido: quando a comida está no ponto mais apetitoso, para-se. Isso vale também para a ajuda. Parar no momento certo libera forças e traz liberação. Libera o cliente do ajudante e libera o ajudante do cliente. Novo subtítulo: o melhor lugar. Um participante novo inicia contando a sua história. Então, o participante diz: comigo trata-se do trabalho com desempregados. Vejo que muitas pessoas têm raiva e culpam a Secretaria do Trabalho e os centros de orientação profissional. Então Hellinger pergunta: o que devo fazer aí? Sei que vou fazer. Vou constelar 3 pessoas, diz o Hellinger. Um desempregado, a secretária do trabalho e você. Hellinger coloca esses 3 numa formação de triângulo. Então, dirigido ao grupo geral, Hellinger diz: agora testem onde é o melhor lugar dela. E para a participante ele pergunta: você sabe qual é o seu melhor lugar? Participante: preciso recuar um pouco. Então Hellinger diz: exato. E qual é melhor ainda? Hellinger então conduz para perto da Secretaria do Trabalho. Hellinger: como você se sente aí? Participante responde: mais claro. Hellinger então para o representante do desempregado: que tal para você quando ela fica lá? E o representante do desempregado diz: ela diminuiu um pouco. No lugar anterior era um pouco sedutor, mas lá fica mais claro e mais sóbrio. Hellinger então pergunta ao participante: devemos continuar? E este então sacode com a cabeça. Hellinger continue. Diz ok, foi isso então. E para o grupo, ele comenta: essa foi a sedução, ser a mãe melhor. Para a participante, ele fala: se você o ajuda contra a Secretaria do Trabalho, você é a mãe melhor. Contudo, se você ficar do lado da Secretaria do Trabalho, você está no nível de adultos e ele também. Isso foi sedutor porque você se preocupou demais com ele. Ele podia se lamentar com você. E para o grupo ele diz: o que vale fundamentalmente não é permitir que se lamente, não importa sobre quem quer que seja. E para o participante, assim que você permite que ele se lamente, você se torna mãe ou pai e ele criança. Isso está fadado ao fracasso. Na posição ao lado da Secretaria do Trabalho, você pode dizer a ele, por exemplo, como ele pode alcançar o melhor
junto à Secretaria do Trabalho. Na primeira posição, você não consegue fazer isso. Nova história. Subtítulo: A lealdade. Participante inicia. Trata-se de uma mulher que recebeu, juntamente com seu marido, uma permissão de visitar o oeste da Alemanha, por ocasião de uma festa familiar, quando ainda existia o muro entre o leste e o oeste. Porém, ela precisou retornar sozinha porque o marido resolveu ficar na República Federal. Eles têm 2 filhos em comum. Helen então interrompe e pergunta qual é o problema. E o grupo pausa, o participante também. Hellinger então diz: os alpinistas famosos escolhem a diretíssima quando vão escalar o cume. Você sabe o que é a diretíssima? O caminho bem direto ao cume, sem nenhum desvio. Participante então diz: seu problema agora é que, quando acredita que pode ser livre e feliz num relacionamento, fica doente, mesmo que tudo corra bem onde esperava encontrar dificuldades. Hellinger, vou fazer uma constelação. Primeiro com o homem e a mulher. Você pode colocá-la? Ele coloca o marido e a mulher um em frente ao outro. Hellinger para a participante. E agora coloque a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Hellinger para o representante da mulher. Vire-se. E Hellinger pede que ela diga, querida mamãe. E a mulher diz, querida mamãe. Hellinger fala, eu ficarei sempre com você. E a mulher repete, eu ficarei sempre com você. A mulher então sorri para a mamãe. E Hellinger, dizendo à mulher, pede que ela vire-se novamente e encoste-se nela. Depois de um certo tempo, o homem dá um passo em direção a ela. A mulher hesita. O homem dá mais 2 passos em sua direção. Hellinger para a participante. Sabe como se denomina isso? A reunificação. Risadas estrondosas tomam conta do grupo. Hellinger então pergunta: ficou claro para você? E o participante diz que ficou claro, sim. Hellinger para os representantes: eu lhes agradeço. Agora a mulher vai também em direção ao homem, e os dois se abraçam intimamente. Risadas no grupo. Hellinger então se dirige à participante, perguntando: qual é o segredo aqui? E a participante diz: estava faltando a reconciliação. Hellinger fala: a sua lealdade foi reconhecida e o seu amor foi reconhecido. Ela é agora a maior. Novo subtítulo: o lugar de força. Um novo participante inicia. Trata-se de um jovem de 16 anos que vive em uma residência comunitária. Hellinger pergunta: o que é uma residência comunitária? Participante: casa de estudantes. Os pais estão separados, não existe contato com o pai, porque a mãe não o permite. A mãe disse que não pode mais cuidar dele, porque ele é muito difícil. Hellinger pergunta: e para onde você pende pessoalmente? Participante responde: se eu soubesse. E Hellinger continua: onde está a compaixão, a falsa compaixão? Quando ela fica hesitando muito, vou perguntar de outro jeito: onde está a solução? Participante: com os pais. Hellinger: mais precisamente, por favor. Participante fala: com o pai. Hellinger então diz: exato. E para o grupo, ele fala: mas parece que ela tomou para si os argumentos da mãe. Participante sacode a cabeça: não. Hellinger: não? Está bom também.
Vamos constelar para verificar isso. Precisamos da mãe, do pai e do garoto. Hellinger coloca o pai e a mãe um em frente ao outro e coloca o garoto do lado, de tal forma que ele fica numa distância igual entre os pais. O garoto olha longamente para a mãe e recua um pouco. Hellinger para a participante. Ele afasta-se da mãe e com razão. Ela é má. O garoto vira-se agora para o pai, mas continua olhando para a mãe. Então coloca-se atrás do pai. Hellinger para a participante. Agora posicione a casa de estudantes, seguindo a sua sensação no momento. Ela coloca mais próximo da mãe. Hellinger para a participante. E você, onde fica? Ela se coloca mais no centro, na mesma distância para com o pai e a mãe. Enquanto isso, a casa de estudantes virou-se, afastando-se da mãe. Hellinger para o grupo. Ela é esperta. Para a participante, ele fala: onde você está realmente? Você está aqui. Hellinger a coloca ao lado da mãe. Participante: quero ir mais para perto da casa de estudantes. Hellinger fala: isso é a mesma coisa, não há diferença. E onde é o seu lugar certo? Hellinger a posiciona ao lado do pai. Hellinger diz ao representante do garoto: como você se sente quando ela está lá? E o garoto diz: me sinto melhor. Hellinger para o representante da casa de estudantes: como você se sente quando ela está lá? E o representante da casa de estudantes responde que muito bem. Hellinger então diz à mãe: como você se sente quando ela está lá? Mãe fala: o meu poder desaparece. Hellinger para a participante: ficou claro para você? Participante: sim. Hellinger para os representantes: Hellinger para os representantes: agradeço a todos vocês. Para o grupo, ele fala: a grande arte da ajuda é encontrar o lugar certo, o lugar de força. Entretanto, lá se tem pouco a fazer. Perguntas. Hellinger para o grupo: agora vou dar a oportunidade para perguntas. Novo subtítulo: Pessoal sistêmico fatal. Participante: você fala do pessoal e do sistêmico no começo de uma constelação e diz pelo que você se orienta. Para mim não está clara a diferença entre quando é algo pessoal e quando é algo sistêmico. Hellinger: quando alguém, por exemplo, olha para o chão, não estou sempre certo de que aí existe uma culpa pessoal ou algum acontecimento no qual a pessoa está enredada. Se foi este o acaso, precisaria tratar do pessoal, ou se ela assume algo que tem a ver com o sistema. Então trabalho sistematicamente. Existem também traumas pessoais anteriores. Também se trabalha com isso a nível pessoal e não sistematicamente. Aqui o sistêmico não seria adequado. Em contraposição, se for sistêmico, não é adequado trabalhar a nível pessoal, senão impõe-se a uma pessoa coisas que não têm absolutamente nada a ver com ela. Seria perigoso se fôssemos fazer isso, por isto esta diferenciação é muito importante. Quando se começa a nível pessoal e não se consegue ir adiante, então se sabe que é algo sistêmico. E quando a gente não consegue ir adiante sistematicamente, o que se faz então? Participante: se não consegue ir adiante sistematicamente, então é pessoal? Hellinger fala: então talvez seja algo fatal. Assim deve-se considerar contextos maiores. Dessa forma, dá-se mais um passo adiante. Muitos dos que vimos hoje não era sistêmico, era algo fatal. O método que utilizamos aqui, movimento da alma, conduz ao fatal. Participante: e o que você
denomina a totalidade maior, portanto o nível superior? Hellinger responde: não importa como denominamos isso, acho que fatal é uma boa palavra, algo que não podemos influenciar porque é grande demais, algo que não podemos lidar com métodos, mas se o movimento vai para essa direção, o destino abre algumas vezes um novo espaço. É sempre um espaço de respeito, diante do qual se permanece parado, admirado.